Estamos aqui novamente com o Sérgio e agora estou com uma dúvida novamente, mais focado nas pessoas de escola pública, que é a grande massa. Se for pegar todo o número de estudantes de escola pública nesse país, eles são maioria. Eles ganham infinitamente mais em números do que as pessoas que estudaram em escola pública, seja um ano numa escola particular ou seja todos os anos na escola particular. Então, quando for prestar o Enem ou for prestar uma universidade estadual, como a USP, como a Unicamp, pelo menos 50% das vagas vão ser destinadas para você que estudou integralmente, do primeiro ano numa escola pública até o terceiro colegial. Então, eu queria saber do Sérgio sobre isso daí, a grandiosidade, a felicidade que ele tem, que ele participou desse movimento para virar ProUni. Eu não sei em que momento, eu não acompanhei isso, como saiu de movimento sem universidades e virou ProUni, quem foi o político que deu o nome, quem levou a fama, e um pouco disso. Eu acho que assim, tem algumas lições da educação, eu acho que a lição maior é o exemplo. Então, eu posso falar o meu exemplo. Então, eu estudei em escola pública na roça. Eu fiz o primeiro e segundo ano na roça. Depois, o terceiro, quarto ano, quarta série, foi no Barão de Antonina, já na cidadezinha, de 4.000 habitantes na época. Depois, em Itaporanga, na escola Epitácio Pessoa, eu fiz a sexta série, a sétima, a oitava e o primeiro colegial. Aí, meu pai morreu de doença de Chagas. Aí a gente veio para a cidade grande. A vida foi muito difícil na periferia de São José dos Campos, viver de aluguel, essas coisas todas difíceis. E eu sei que eu fui obrigado a abandonar o segundo colegial. Eu estava estudando numa escola pública e não tinha, porque tinha que trabalhar, tinha que sustentar, a vida estava muito difícil. Mas eu concluí depois, mesmo trabalhando, o segundo colegial, o terceiro colegial, na escola estadual de primeiro e segundo grau, 31 de março, que fica no conjunto residencial 31 de março em São José dos Campos. O que é a escola pública? Não é o que os políticos falam, não é o que muitos secretários de educação falam. A escola pública é uma parte da vida de grande parte do povo brasileiro, da maioria do povo brasileiro. Não tem como você contar a vida de uma pessoa tirando a escola pública da vida dela. Seja quando ela começou, quando ela foi alfabetizada, os amigos, as namoradas, os namorados, a vivência, os primeiros professores, os professores que incendiaram a cabeça, que levaram a gente para a universidade, sabe? Então, a escola pública, ela é muitas vezes narrada nas grandes mídias, porque a escola pública não é anunciante, ela não paga publicidade, então ela não tem gente paga para falar só bem dela, mas tem gente paga para falar bem de outras coisas que costumeiramente fala mal da escola pública, costumeiramente fala mal da escola pública, o que é uma vergonha, porque é um desrespeito com a maioria das pessoas, como você falou muito bem. O sistema público de bolsa de estudos em instituições privadas, o ProUni, que sem apadrinhamento qualquer um podia se inscrever e concorrer a uma bolsa de estudos, ele é para quem veio da escola pública. Você está coberto de razão. Para quem veio da escola pública, né? Não teria como ser diferente. Então, a escola pública tem uma beleza e tem uma história ainda encoberta nesse país. E quando essas pessoas vão entrando na universidade e vão abrindo o coração, vão enfrentando os preconceitos, essa história vai ganhando mais vida e mais força. Incrivelmente, ainda hoje, governos variados decidem investir pouco na escola pública, pouco no salário do professor. Isso tem alguma coisa de perverso. Então,
Você pergunta, quem conquistou as coisas do direito à universidade no Brasil? Com certeza, como diz o Bezerra da Silva, malandro é malandro e mané é mané. Pode ter um cara de um colégio bandeirante da vida, dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que, pode ter. Essa é a história do Brasil. O Dom Pedro I subiu no cavalo e gritou, fiz a independência. O Deodoro da Fonseca subiu no cavalo e gritou a república, sem povo. Então isso é o costume da história política do Brasil. As elites políticas no Brasil e as vanguardas políticas, elas gostam do povo fora do quadro, fora do cavalo. Entendeu? E essa é a história perversa, que não muda, mais com maior profundidade, a realidade brasileira. Então, o povo conquistou a universidade, o povo conquistou o direito à universidade. Em vários lugares do Brasil se levantaram as bandeiras pelo direito à universidade. Uma em particular eu conto aqui. O Carandiru precisa ser transformado em universidade. Como assim? Como assim? Como assim? O Carandiru, uma área gigantesca, 420 mil metros quadrados, área de Mata Atlântica, perto do metrô, vai ser desativado. Vamos transformar a universidade com uma faculdade de direitos humanos, para que a violência não se repita nesse país. Então essa bandeira do Carandiru virar universidade, que foi abraçada pelo sabotagem, por um conjunto de movimentos, mas que foi uma bandeira levantada pelo movimento do Sem Universidade, pelo MSU, se transformou num projeto de lei para criar uma universidade no Carandiru e nas periferias de São Paulo, em Cidade Tiradentes, na Zona Sul, em todas as periferias de São Paulo. O raciocínio era meio que comparativo com Paris. Paris tem várias universidades nas suas regiões, mas São Paulo só tinha um tipo de universidade privada. Tirando a USP com menos de 10 mil vagas, você não tinha vagas públicas massivamente em São Paulo, porque São Paulo também é o lugar da máfia do ensino privado. Entendeu? Com todo respeito, as pessoas têm direito ao ensino privado, mas proibir universidade pública em São Paulo, isso foi um crime, né? Então a gente se levantou contra esse crime, tá? E aprovamos um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo. Aí, quando o projeto de lei foi aprovado, ele foi vetado pela prefeita. Quando vetou, a prefeita vetou, ela criou lá no modelo de uma comissão paritária, uma comissão com 4 secretarias da prefeitura e 4 representantes do movimento Sem Universidade. E essa comissão, ela discutiu a questão universitária em São Paulo. E foram realizadas grandes assembleias. Uma na Zona Sul, lá em Cidade Dutra, outra em Itaquera, na Zona Leste, outra aqui no Butantã, outra no centro de São Paulo e outra na Zona Norte, lá perto do Carandiru. E aí foram nascendo as ideias foram sistematizando. Né? E essa comissão nasceu a ideia da criação do sistema público de bolsa de estudos. Entendeu? Nasceu a ideia do apoio aos cursinhos populares, nasceu a ideia de novas universidades, da construção dessa universidade municipal e do apoio aos cursos técnicos. Né? Então isso prova, cabalmente, que foi a luta do povo que conquistou isso. Né? E aqui em São Paulo, as primeiras bolsas começaram a ser dadas trocando impostos por bolsas, que era a pergunta, eu fui relator dessa comissão, a pergunta que a gente fez, né, para a prefeitura: quantos impostos daria se a gente trocasse por bolsas? Quantas bolsas daria se a gente trocasse por impostos? E foi trocado por uma parte do imposto sobre serviços aqui de São Paulo. Então, as primeiras bolsas nasceram assim. Aí, depois nós queríamos que a lei da filantropia, que era uma lei que dizia o seguinte, que no mínimo 20% do imposto não pago pelas filantrópicas tem que se reverter em ações sociais, de assistência social. E aí o MSU queria que isso se transformasse em mínimo 20% de bolsas. O Mackenzie, por exemplo, você conhece o Mackenzie? Era a maior filantrópica.
Aí nós fizemos a manifestação na frente do Mackenzie, filantropia ou pilantropia? O povo quer saber. Ali entre o Mackenzie e a Rua Maria Antônia. Os estudantes do Mackenzie jogavam ovo na gente, pedra, garrafa, e nós lá de beca, que era o símbolo da exclusão da universidade no Brasil, né? E naquele mesmo dia protocolamos no Ministério Público Federal uma representação contra essas universidades, pedindo ao Ministério Público que transformasse essas ações, que eram muito escamoteadas. Algumas faculdades faziam uma quadra e diziam que estava prestando serviço social. Mas um rapaz da FAAP foi visto com uma limusine em Paris, né? E a FAAP também era filantrópica. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. E aí foi um Deus nos acuda, porque diziam o seguinte, o mesmo que disseram. Por isso que vai cair a qualidade da universidade com esses pobres aqui dentro, não sei o quê, uma enxurrada de preconceitos. Né? O ministro Tarso Genro viveu isso com a gente, por isso que ele tem a elegância de assinar o pós-fácil, que nada mais é do que reconhecer a luta dessa gente, né? Que humilhada por não ter universidade, também era humilhada quando ameaçava entrar na universidade. Ameaçava ter o sistema de bolsas, já diziam, eles não, do meu lado não. Quase diziam assim, cheira um fedido. Os palavrões que a gente ouviu foi de toda hora. Eu creio que esses, que no geral estudaram em escolas privadas e que se apresentam nas propagandas como criadores dessas coisas, desses direitos, nunca estudaram em escola pública, Patrick. Precisa ser dito uma verdade nesse país. Nunca estudaram em escola pública. Entendeu? Nunca passaram pela humilhação da exclusão da universidade. Então, é Bezerra da Silva aí. Está cheio de gente esperta no Brasil. Está cheio de gente atrás do cavalo do Dom Pedro, do cavalo do Deodoro da Fonseca. Isso é triste, mas a história continua no Brasil nesse sentido. Mas nós, não temos dúvida, nós demos a ideia, a gente costuma dizer assim, o movimento social, o MSU, a Educafro, os cursinhos populares, nós demos a ideia, lutamos e conquistamos o ProUni, o Sistema Público de Bolsa de Estudos e a Lei de Cotas. Não vem com essa história de que veio de cima para baixo, que alguém sonhou, que uma princesa, etc. Por quê? Porque é o desrespeito à escola pública, é o desrespeito ao povo, é o desrespeito ao movimento sem universidade, é o desrespeito à luta de todas essas várias gerações que ficaram barradas no seu sonho de ir para a universidade. E aí, por conta disso, o presidente Lula fez muito bem de colocar no Instagram, porque quando ele faz esse gesto, porque não é só eu lá, você vê que tem uma camisa amarela, que era a cor da camisa do MSU era amarela, certo? É amarela ainda, e está escrito MSU. O presidente Lula está homenageando o movimento social, usando a camisa. O que está usando a camisa, certo? Ele não cortou, não editou ali, não é? E não é nem a camisa do Brasil que ele está usando ali, a bandeira do Brasil, é do movimento. Do movimento. Fez questão de usar. E fez questão de mostrar. Então eu acho que isso também mostra a grandeza do presidente Lula. Tá certo. Ficamos aqui nesse vídeo. Obrigado, pessoal. Obrigado.